Bem-vindos a mais um vídeo tutorial da Mentaltech. Nesse vídeo vamos ver como criar explosões simples utilizando o plugin FumeFX no 3D Studio Max. Nos vídeos anteriores vimos a criação de uma fumaça simples e também algumas configurações da interface do FumeFX, e no outro vídeo, no segundo vídeo do FumeFX, a criação de uma chama, de um fogo simples também, e alguns detalhes a mais sobre o que não foi visto no vídeo anterior. Nesse terceiro vídeo do FumeFX, vamos então explorar alguns parâmetros a mais, alguns macetes para a criação de explosões. Na verdade, a explosão ela é um pouco mais complexa, por mais simples que ela possa ser, que você possa reproduzi-la, porque ela envolve a fumaça e o fogo juntos. Então aqui eu possuo já uma explosão processada. Notem algumas características que vamos reproduzir na explosão. O fogo ele possui uma temperatura, um calor muito maior do que o fogo padrão do FumeFX, e na explosão o fogo ele se extingue, né, e a fumaça continua se propagando. Então o fogo ele não é contínuo como no fogo padrão também do FumeFX. Então é isso que iremos fazer, né? Vamos ver esses macetes para a criação desse efeito. Bom, eu já tenho um arquivo base pronto aqui, em que ele já possui um box do FumeFX e um simple source já linkado a esse box, né? Isso para agilizar o trabalho. Bom, isso já foi visto nos vídeos anteriores, então não há maiores dificuldades quanto a isso. Eu só vou aumentar um pouco o tamanho do box aqui no meu Modify e a altura, para que a fumaça não seja cortada na renderização final. Bom, então vamos ver aqui que já há no preview a fumaça e o fogo padrão do Max, que é bem diferente da explosão demonstrada anteriormente. O que iremos fazer primeiramente é aumentar a temperatura desse fogo, né, desse efeito. Para isso usaremos um parâmetro que ainda não vimos, que é lá na aba Object Source da interface do FumeFX. Lá embaixo há algumas configurações de quantidade de combustível, temperatura e fumaça padrão para a chama. Bom, combustível está em 100, temperatura está em 300, é isso que vai determinar o calor da explosão, né? Isso também acaba relacionando a cor e vários detalhamentos no final, então eu vou triplicar esse valor para 900. Tá? No render final isso fará toda a diferença, né? Principalmente nos detalhamentos internos da chama. E aqui, após elevar esse parâmetro de temperatura, vem o primeiro macete da explosão, que é fazer com que esse fogo cesse em determinado tempo, né? E aí também acabamos explorando um lado bem interessante do FumeFX. No fogo, tanto no fogo quanto na fumaça, o FumeFX faz a animação automaticamente, né? Só setarmos os valores, cor e tudo mais, ele faz a animação automática baseado nesses valores. Mas isso não quer dizer que não possamos animar esses valores também baseado na linha do tempo do Max, ativando o Auto Key. Podemos fazer com que o fogo mude de coloração em determinado tempo, a fumaça também mude de cor e tudo mais. Então isso acaba abrindo possibilidades infinitas de animação para o fogo e para a fumaça. E é isso que iremos fazer. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar a trackbar do Max lá para o 0, ativar o Auto Key para animar, e eu vou animar este parâmetro de combustível que está em 100. É isso que faz com que o fogo ocorra e fique sempre queimando, né? Enquanto houver combustível, há fogo. Então, inicialmente eu colocarei um valor 0. Isso faz com que não haja chama no início. Vou andar a trackbar e lá pelo quadro 10 mais ou menos, vou colocar em 100 o combustível, aí a chama irá iniciar. E lá por um segundo, talvez um pouco mais, 30 frames por aí, eu vou colocar em 0 novamente e desativar a Auto Key. Só fazendo isso, notem que o parâmetro de quantidade de combustível já está animado. E vamos dar então um preview. Dar um cancel aqui em um preview. O fogo inicia e se extingue lá pelo quadro 30. E a fumaça continua se propagando.
Tá? Então isso é bem interessante. Se eu quiser, eu posso animar também a quantidade de fumaça e fazer ela cessar, mas não é o caso. Então, o primeiro macete é esse: animar os parâmetros do FumeFX, em específico a quantidade de combustível para a explosão. Bom, outra coisa que podemos fazer, e esse é um segundo macete, é linkar a fumaça ao fogo. Porque notem que a fumaça ela acaba ficando marcada na geração, no Object Source. Mas eu não quero, eu quero que ela se extinga, né? Eu quero que ela acabe se propagando juntamente com o fogo. Isso vai fazer a explosão ficar muito mais realista. Esse segundo macete, então, é feito nessa mesma aba, na opção Smoke, a quantidade de fumaça. Vou deixar em 2 por enquanto. E aqui, ao lado da quantidade de Amount, há um pequeno botão. Se clicarmos então nessa opção com o botão direito do mouse, segundo botão, há várias opções de linkagem, fazendo com que essa fumaça se linke a um outro parâmetro. Eu vou linkar então com combustível, usando a opção Voxel Fill. Ficará com F de combustível, né? E notem agora o que ocorrerá. A fumaça se extingue e não fica mais marcada nesta região. Isso faz toda então diferença na explosão realista. Então esse é o segundo macete, muito importante também. Bom, e agora o que falta? Configurar a fumaça e o fogo, né, para ficar uma qualidade um pouco melhor. Aí é um pouco mais demorado, logicamente, né? As configurações de aspectos sempre são mais demoradas, envolvem vários testes, mas o que eu farei? Na aba Sim, de simulação, eu vou diminuir a qualidade do preview para ficar um pouco mais rápido. Isso não influenciará no render final, né? Aqui na opção Maximum Iteration está em 200, eu vou colocar em 100. Ficará um pouco mais rápido. Lá embaixo, sim, nas opções System, eu vou configurar então o aspecto do geral, né? Tanto da fumaça quanto do fogo em relação às turbulências. Já vimos esse parâmetro nos vídeos anteriores. Vou colocar em 0,5 para que ele olha a diferença, para que ele fique um pouco mais ondulado e não fique aquela chama tão uniforme, né? Além de configurar isto, eu posso configurar também a quantidade de ruído dessa turbulência, coisa que não fizemos, né, aqui na opção escala. O que eu farei aqui é diminuir um pouco a escala. O ruído está um pouco, uns grãos muito grandes. Vou colocar para 10. Notem que ele diminuiu. E há uma variação nesses grãos, né, na linha de tempo, para que, olha só, cada 10 quadros, cada 10 frames, ele varia. 30 vai variar, 40 vai variar drasticamente. Eu vou fazer então com que essa variação ocorra um pouquinho mais rápido, colocando em 9. Isso vai fazer com que a turbulência fique um pouco mais aparente. E aumentar o detalhamento dela para 5. Grãos dentro de grãos. Isso fará uma diferença ainda maior. Próximas configurações, e essas são bem importantes quanto à aparência do fogo, é na aba combustível. Isso ainda na opção combustível, ainda na aba Sim. Burn rate também já vimos que está relacionado à altura da chama. Vou diminuí-lo para que a chama fique ainda mais elevada, com um detalhamento ainda maior. Com a chama mais elevada, ela acaba entrando na fumaça, mesmo após sendo extinta, e fará um detalhamento bem interessante no final da animação, né? Vou até diminuir um pouco mais, colocar para 10. Aqui, né? Bem interessante. A variação, esse é um parâmetro que ainda não usamos na aula passada, mas a variação ela acaba sendo um ajuste fino desse valor anterior. Ela varia uma porcentagem, ela não deixa o valor exatamente em 10, né?
Então eu posso também colocar uma variação bem grande de 1. Isso fará com que ele varie o burn rate, ora para 11, ora para 9. Também fica bem interessante. Mas aí é opcional também, não fará grandes diferenças, né? O Heat Production sim, Heat Production a gente não viu, eu posso aumentá-lo para aumentar ainda mais também a queima, a temperatura dessa chama. Ele é um valor que também está relacionado diretamente lá com o primeiro parâmetro que alteramos, que é a temperatura, né? Que triplicamos. E eu vou colocá-lo então para 40. No render final também fará toda a diferença. E a expansão, esta sim já vimos que ela é bem sensível, não podemos nos emocionar muito na elevação dela. Vou colocar em 2,5. Para que a chama fique... Notaram que ela se expandiu ainda mais. Posso até colocar em 3 ou 4 sem problemas, né? Olha que interessante que fica, né? A área dentro da fumaça fica ainda maior, com uma expansão maior, né? Feito essas configurações, alguns detalhes a mais. Só alguns detalhes a mais. Isso também agora em relação à fumaça, né? Aqui nesta aba está tudo praticamente pronto. Algo que é bem interessante seria marcar esta opção do fogo criar fumaça, né? E aumentar um pouco a densidade dessa fumaça criada pelo fogo. Vou aumentar para 2. Notem que há uma fumaça ao redor que não se tinha antes. Vou diminuir um pouco essa densidade porque ele acabou deixando a fumaça muito densa, né? Ela fica muito esbranquiçada, mas isso nessa próxima aba Rend é o que iremos configurar. Isso também fará toda a diferença, que é em relação à opacidade do fogo e da fumaça, até a finalização, né, do nosso vídeo. Então o que farei? Eu vou primeiro configurar a fumaça, depois os aspectos do fogo. A fumaça, ela está branca, eu vou colocá-la por um cinza, só que antes, como ela está em gradiente, clicar com o botão direito, passar para Keyless Mode, e agora sim, colocar um cinza escuro na fumaça. Pronto. A fumaça ela fica mais escura, né? O fogo acaba ficando ainda mais aparente. Eu posso, agora que eu deixei a fumaça em um cinza, aumentar um pouco a densidade dela, né? Colocar uma densidade, por exemplo, de 4. Ou melhor, uma opacidade, né? Para ela ficar menos transparente, mais densa. E agora sim, vamos configurar o fogo. Vou colocar aqui um tempo em que eu possa vê-lo, usando a trackbar, e lá em cima eu posso configurar então a transparência do fogo. Não vou, ou melhor, a cor primeiro, né? A cor eu não vou alterar muito, porque eu já acho que está uma cor interessante. A própria cor padrão, muitas pessoas gostam de usar o gradiente, aplicar o gradiente alterando a cor padrão. Eu vou deixar a cor padrão, só vou diminuir um pouco a sua intensidade para 0,4. E a opacidade sim faz toda a diferença, né? Eu usarei o ajuste de curvas que vimos no vídeo anterior. Aqui, criar mais um ponto. A parte interna ficar diferenciada, né? Aqui, este ponto sim que faz a diferença também na parte externa. Pronto. Vamos ver aqui como ficou então esta simulação. Bem interessante, né? Podemos diminuir ainda um pouco a opacidade em um geral, como um todo, não utilizando o aspecto de curvas.
fogo. Está pronto. Lembrando que há mais duas configurações. Aqui o render já na qualidade alta. Notem que há uma melhora muito grande na qualidade. E no geral também diminuir aqui, colocar para 1,5 ou 1,8, por exemplo, para ter mais partículas na simulação. E essa então é a nossa explosão. Eu vou renderizar a cena após a simulação e mostrar o render para vocês no final do vídeo. Espero que tenham gostado. O resto é basicamente explorar as outras configurações. O que pode melhorar muito o realismo de uma explosão como esta é no aspecto da fumaça, em que você pode criar luzes, né, o que será visto nos próximos vídeos, criar luzes para criar sombras internas dentro da fumaça e usar partículas também, que é o tópico dos outros vídeos utilizando o 3D Studio Max. Espero que tenham gostado, então até um próximo vídeo e um grande abraço a todos.